Olá pessoal do Objetivo, professor Plínio, com o intuito aí de não ficar parado durante esse período de recesso aí, situação emergencial. Então preparei aqui uma videoaula bem improvisada, certo? Aqui na sala da minha TV, para vocês aí não ficar parado durante esse período aí, tá? Então, dando sequência aí à nossa atividade, nós vamos trabalhar hoje o módulo 8, determinação do genótipo, fenótipo, fenocópia e árvores genealógicas ou genealogia. Então vocês têm esse conteúdo aí na apostila de vocês, certo? Então vamos trabalhar alguns PowerPoints que vai ser disponível para vocês aí depois, ok? Então lá, genótipo, coleção gênica do indivíduo, representado por letra maiúscula o gene dominante e letra minúscula o gene recessivo, certo? Então azão, vocês percebem, letra maiúscula. Em homozigose determina a pigmentação no fenótipo. Azão em heterozigose também manifesta pigmentação no fenótipo. E azim ausência de pigmentação. Então o recessivo só manifesta em homozigose. O dominante, homozigose ou heterozigose. Beleza? Então coloquei aqui o que é fenótipo. O que é fenótipo? É a interação do genótipo com o meio ambiente. Então vamos elucidar bem esse conceito, tá? Então vocês estão vendo aqui múltiplas imagens: cabelo liso, ondulado, cabelo crespo, altura, cor da pele, cor dos olhos. São tudo características fenotípicas que vão ser determinadas pelos genes, tá? Então o que é o genótipo? O genótipo é a condição para determinar manifestação de um fenótipo, certo? Então o que a gente chamou de gene? Pedaço da molécula do DNA que transcreve um RNA e traduz uma proteína. Vamos lá, fenótipo, como vocês reparem, características determinadas geneticamente, recebe influência sempre do meio. Então fenótipo é genótipo mais o meio. Genótipo, patrimônio genético do indivíduo. Então lá, você vai apresentar por letras. Letras maiúsculas, gene dominante. Letras minúsculas, gene recessivo. Então lá, azão e azim. É claro que vai surgir outros tipos de herança. Vamos lá, vocês estão vendo aqui a imagem do albinismo, certo? Que não determina a pigmentação. Então azão e azim, pigmentação da pele normal. E azim não produz melanina. Tá? Então o gene só manifesta em homozigose, o recessivo, albinismo. Aqui a capacidade de enrolar a língua, uma outra característica dominante, primeira lei de Mendel. Izão é capaz de enrolar a língua, como você vê aqui na imagem. Izim também é capaz, só que ele tem heterozigose. Izim, incapaz de enrolar a língua. Então, o fenótipo depende sempre do genótipo mais o meio. Então, vocês estão vendo aqui um coelho himalaio, que tem o pelo branco e as extremidades, focinho, orelha, rabinho, patinha, pelos pretos, certo? Aí raspou o dorso, o pelo aqui é branco. Vou colocar uma bolsa de gelo, essa região vai se tornar fria, tá? E aí com a temperatura abaixo, onde o pelo era branco, nasce o que? Preto. Isso é para determinar aqui fenótipo, genótipo, mais o meio. Se eu raspar novamente onde está aqui o pelo preto e deixar sem a bolsa de gelo, volta branco. Certo? Então precisa entender que o fenótipo depende sempre da interação com o meio ambiente. Fenocópia. Aqui é a novidade para vocês. Variação fenotípica que se assemelha a uma mutação. Mas assemelha, estou falando que é uma mutação, tá? Mas é causada por influência do ambiente e, portanto, não transmitida, não hereditária. Então, fenocópia. Cópia de uma condição hereditária por influência do meio ambiente. Vamos dar um exemplo para elucidar isso aqui. Surdez causada por infecções, tá? Foi adquirida, certo? Infecção. E não vai ser hereditária, beleza? Então, a mutação
altera o genótipo, vai alterar tanto o genótipo quanto o fenótipo e pode ser transmitida aos descendentes. Fenocópia, modifica apenas o fenótipo e não pode ser transmitida. Deu para entender bem? Vamos lá, agora vamos trabalhar o terceiro tópico dessa aula, que são as árvores genealógicas ou genealogias ou pedigree. Quadrado, homem, mulherzinha, bolinha, sexo determinado. Você tem aqui o losango ou um triângulo, pode ser. Homem pintado em preto ou mulher pintada em preto é a característica em estudo, é o caráter em estudo, certo? Pode ser dominante, pode ser o quê? Recessivo. Homem unido com um traço com uma mulher, casamento. 2 traços, casamento consanguíneo. Homem e mulher, filho, certo? Casal. Os irmãos, claro que aqui vai ter o pai e a mãe. Família representada, pai, mãe, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Aqui é uma menina, reparou? Gêmeos univitelínicos, são gêmeos que tem que ser obrigatoriamente do mesmo sexo, certo? 2 meninas ou 2 meninos. Aqui ficou faltando um tracinho para unir, certo? Gêmeos bivitelínicos ou gêmeos fraternos ou parecidos. Pode ser do mesmo sexo, 2 meninas, pode ser 2 meninos ou um menino e uma menina. A diferença é que não vai ter essa união aqui do tracinho, tá? Que ficou faltando nessa imagem. Beleza? Então vocês estão aí diante de uma árvore genealógica, que a gente chama de heredograma ou genealogia. Então você tem aqui algarismos arábicos, representam gerações. Algarismos arábicos representam indivíduos, corrigindo, certo? Indivíduos romanos representam gerações. Tá? Primeira geração, você tem 4 indivíduos, segunda também 4, e a terceira geração, 2 indivíduos, certo? O que é o em preto, homem e mulher? Caráter e estudo, certo? Homem e mulher normal aqui está em branco. Então como é que eu vou saber que se o caráter e estudo é dominante ou recessivo? Primeira regra, você tem que começar por aí, todo exercício. Escolha um casal igual quer dizer, mesmo fenótipo, cujo filho seja diferente dos pais, fenótipo diferente. Então, casal 1 e 2 da primeira geração, repara, caráter e estudo e o caráter normal, não dá para escolher. 3 e 4, mesma coisa, não dá para escolher. 2 e 3 da segunda geração, os dois têm fenótipo normal, o homem e a mulher, e a filha, aqui tem um fenótipo diferente do pai e da mãe. Então, obrigatoriamente, esse casal, certo? A mão na frente aí, todo mal. 2 e 3 da segunda geração são heterozigotos, azão, azinho. Já a filha diferente vai ser azinho, azinho. Obrigatoriamente 1.1, azinho, azinho, 1.4, azinho, azinho. E aí você vai determinar o fenótipo normal, se possível, certo? Então vamos lá. Aí você tem outro exemplo de árvore genealógica. Repare, primeira geração você tem um casal, a mulher tem um caráter em estudo, e o homem não. Então não dá para determinar. Segunda geração, casal 1 e 2, reparem, os dois têm fenótipos normais. E o filho aqui 2, 3.2, ele tem o caráter em estudo. Então aqui vai dar para determinar. Casal 4 e 5, mesma coisa, não dá para determinar. Certo? Então você tem 3 famílias aqui. Repare, família 1, o homem e a mulher têm fenótipos diferentes, já não serve. Família 2, o homem e a mulher têm o caráter em estudo, e os filhos com caráter diferente. Então, essa característica, o caráter em estudo aqui, vai ser dominante, certo? Então, azão, azinho, certo? E aqui vai ter todos os filhos o quê? Azinho, azinho. Já a família 3 é o inverso. O caráter em estudo vai ser recessivo. Então, aqui vai ser azão, azinho, aqui azão, azinho, e esses dois aqui que tem um fenótipo diferente, azinho, azinho. Entenderam como é que faz o exercício? Muito fácil. Então vamos lá. Seu exercício proposto na apostila aí. Primeira questão. Galinhas com asas e pernas curtas, conhecidas como rastejantes, resultam de uma mutação genética. A injeção de ácido bórico em ovos num determinado estágio de desenvolvimento produz aves rastejantes
que amplificam uma condição conhecida como fenocópio. Explica a diferença existente entre mutação e fenocópia. Então, a mutação altera o genótipo, tanto o genótipo quanto o fenótipo, e pode ser transmitida aos descendentes. Já a fenocópia modifica apenas o fenótipo, lembra que é determinado pelo ambiente, essa mudança, e não pode ser o quê? Transmitida. Questão número 2. O heredograma a seguir refere-se a uma anomalia cuja herança provém de um par de alelos, localizados em cromossomos autossômicos, com relação de dominância completa. Então aqui, coloridinho, homens e mulheres, tá? Indivíduos que apresentam uma anomalia. Em azul, mulheres e homens que apresentam caráter normal, certo? E aí ele pergunta na A, explique quais informações contidas no heredograma permite determinar se a anomalia é determinada pelo alelo dominante e pelo alelo recessivo. Então, obrigatoriamente, casal igual, filho o quê? Diferente. Repara, primeira geração não dá nenhum casal. Segunda geração, indivíduo 7 e 8, fenótipos iguais. Indivíduo 11, fenótipo o quê? Diferente. Então, resposta da pais iguais, vai ser aqui o 7 e o 8, com filho diferente, que é o 11. Os pais são normais e heterozigotos, azão, azinho, azão, azinho. E o filho diferente, obrigatoriamente, o filho 11 aí, vai ser homozigoto recessivo, azinho, azinho. Pergunta B. Identifique quais indivíduos representados no heredograma são certamente heterozigotos para o caráter. Então vamos lá. Todos que vão estar igual ao 11, que é o filho diferente, vai ser azinho, azinho. Então aqui o 2 e aqui o 3. Indivíduo número 1, já por azão, traço. Tem pai, tem mãe? Não tem. Tem algum filho que tem um caráter igual da mãe? Também não tem. Então não dá para determinar. Então ele vai ser azão, traço. Indivíduo número 4, mesma coisa, azão, traço. Indivíduo número 5, o azão, com certeza, veio do pai. O que a mãe manda? Azinho. Então indivíduo número 5, azão, azinho. Indivíduo número 6, mesma coisa, azão, azinho, por causa da mãe. Número 7, azão, azinho, por causa da mãe. E também pode ser por causa desse filho 11, como vocês fizeram no começo. Indivíduo número 6, azão, azinho, mesma coisa, qual 7, pode ser pelo pai aqui ou pela filha aqui. Indivíduo número 9, azão, azinho, heterozigoto. Indivíduo número 10, azão, azinho. Indivíduo número 12 e 13 não dá para determinar, porque os pais são heterozigotos, então eles podem ser tanto azão, azão, como azão, azinho. Então, certamente heterozigotos, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza? Vamos para a questão 13 agora. Você tem o heredograma. Anemia falciforme é causada pela presença de uma hemoglobina anormal. Essa doença é dada como autossômica recessiva. Então, aqui está a dica, já é recessiva. Considerando o heredograma representado inicialmente, seus indivíduos 1.2, esse aqui ó, 1.2, e 1.3, esse outro aqui, forem heterozigotos. Os indivíduos 1.1, 1.4 forem homozigotos normais. Quem poderia ser afetado pela doença, certo? Então você vai fazer a determinação genotípica, certo? Aqui ele dá a dica, que é uma herança autossômica recessiva, certo? Repare que todos estão na mesma cor, tá? Não tem aqui o caráter em estudo, tá? Então, aí você vai fazer aqui, o que ele falou aqui? 1.2 e 1.3 são heterozigotos, esse aqui é azão-azinho, esse aqui é o que? Azão-azinho, tá? E os indivíduos 1.1, esse aqui, e 1.4 forem homozigotos normais. Então ele vai ser azão-azão. E aqui o que? Azão-azão. Então se aqui é azão-azão e aqui é azão-azinho, certo? Vamos lá. Quais são os que poderiam ser afetados pela doença, certo? Então você pode ter aqui o 3.1 e o 2.3, tá? Você vai fazer a árvore genealógica e aí você vai conseguir detalhar, certo? Bom, questão 4 da Unicamp, certo? Estão passando o tempo aí já, 14 minutos. Aí fica para vocês fazerem em casa. E a questão 5, alternativa B, também para você fazer em casa, certo? Beleza? Bons estudos
e boa aplicação do conteúdo.